aqui é a Márcia Dias, do Atende Ponto Inclusão. Estamos hoje no nosso primeiro dia de diálogos de segunda-feira. Eu estou começando esse projeto com a minha amiga Cláudia Leal, que é psicóloga clínica, e ela mesma vai se apresentar. Eu sou Márcia Dias, sou professora, trabalho com inclusão escolar, com acompanhamento de alunos que têm dificuldades de aprendizagem e também transtornos de aprendizagem. Não me conhece ainda, meu nome é Cláudia Leal, é um prazer estar aqui com você, Márcia. Eu sou psicóloga clínica, sou especialista em emoções, eu trabalho com as constelações sistêmicas familiares, eu trabalho com PNL, trabalho com hipnose, tudo para que eu possa ajudar da melhor forma os meus pacientes. Então, eu espero poder contribuir de alguma forma com vocês aqui hoje. Nosso tema aqui é um pouquinho diferente. A gente conversa muito sobre os nossos alunos, pacientes, mas hoje o nosso tema são exatamente as pessoas que cuidam, que ajudam esses adolescentes e crianças em casa. E isso vai criando uma conexão entre essa pessoa e esse adolescente que se torna, muitas vezes, uma conexão que ultrapassa um certo limite. Muitas vezes eu lido com mães assim, que no início do processo a ansiedade é muito alta. Né? Então, agora eu queria assim, que a Cláudia comentasse um pouco, né, com a gente sobre essa questão, e a gente vai trocando ideias dessa certa dependência que acaba se criando quando a gente precisa ajudar um filho, um neto, alguma coisa, né, desse tipo. Uhum. Bom, Márcia, o que eu percebo? Eu percebo que, normalmente, tem várias questões envolvidas aí. Tem as questões das exigências da escola, né, das escolas. As escolas, hoje, elas estão muito exigentes. Inclusive, eu estava vendo uma matéria mesmo dizendo sobre essa questão da gente estar vivendo a pandemia e que no ano passado as escolas deram até uma relaxada, deram até uma relevada em algumas coisas, mas que esse ano as escolas vão voltar com uma exigência dobrada, porque precisa recuperar esse tempo. E aí entra a questão de que, mesmo aqueles que davam conta muito bem da escola, esse ano começaram a apresentar algumas dificuldades. E aí entra o lado do aluno, que às vezes ele é totalmente autônomo, né? Tem crianças, tem adolescentes que têm essa facilidade, essa autonomia, mas tem aqueles que precisam mesmo de um apoio. Eles, às vezes, eles ainda não dão conta de se organizar e de organizar essa tarefa toda, e precisa desse apoio em casa. E aí, o que acontece muitas vezes? Pelo lado sistêmico, eu vejo assim, as famílias em que já tem essa questão da autonomia e da independência como característica nata da família, ela até consegue dar um suporte, por exemplo, a mãe, o pai, ou fazem um revezamento, mãe, pai, vó, né, quem está por perto ali, e tem uma percepção mais rápida e mais fácil da hora de largar a mão desse aluno e falar, agora você precisa sozinho, agora você já dá conta. E tem famílias que têm características muito assim, famílias muito ligadinhas, né, que vivem um em função do outro e que por serem assim, elas têm mais dificuldade de saber esse timing, essa hora de largar a mão da criança e do adolescente e reconhecer esse momento em que ele fica capacitado para ir sozinho. Então, muitas vezes, eu não sei se acontece aí, mas eu acredito que aconteça quando chegam para você, mas muitas vezes quando chegam no consultório,
Tem aqueles casos de dependência total, mas tem aquele caso da criança ou do adolescente já está sentindo que pode caminhar sozinho, mas não consegue ir, porque a mãe está insegura, a avó está insegura, o pai está, né, inseguro. Gente, eu falo assim, muitas vezes os pais precisam parar e respirar também, porque às vezes a gente sufoca, né? E às vezes a gente... Pode falar, Márcia. Não, exatamente. Eu ia dizer o seguinte, mesmo naqueles alunos, mesmo naquelas situações em que existe uma dificuldade real, importante, como alunos que eu tenho que têm, por exemplo, dislexia e descalculia ao mesmo tempo, dando isso como um exemplo, mesmo nesses casos, a gente sabe que dentro das adaptações feitas pela escola, que é o correto, né, que a gente conversa, negocia e combina essas coisas com a escola, dentro disso, ele tem que dar conta, ele tem que... Mas se não existe a oportunidade de ser autônomo, ele não consegue nunca sair desse vínculo, né? E eu queria justamente que você entrasse nessa questão de como essas pessoas se sentem, né? As pessoas que estão ajudando, né? Porque a nossa ideia é dar um apoio também, porque o apoio para o aluno, o apoio para o paciente, a gente dá conta sempre, está sempre com eles e vai para frente. Mas eu noto que é um sentimento bem difícil para quem está ajudando, né? Para quem digamos assim, alguém que ajudou durante todo o Fundamental 1 e 2, por exemplo. Mas quando chega lá no 8º, no 9º, no ensino médio, que é com quem eu trabalho mais, aí os conteúdos, né? Muitas vezes aquela mãe, aquela avó, aquele pai, o primo, a prima, sei lá, alguém que ajuda, olha, agora eu não dou mais conta desse conteúdo para poder ajudar. Então, eu preciso levar para alguém. Essa pessoa, às vezes, reluta um pouco. E quando ela ainda traz, mas ainda tem quase que um cordão ali umbilical que, de alguma forma, tem que ser cortado, né? E quem sofre mais não é o aluno, o paciente. Quem sofre mais é o cuidador. E isso é muito legal você tocar nesse ponto, porque o que a gente percebe nas relações, principalmente nas relações familiares, às vezes a gente passa muito tempo cuidando da necessidade daquele outro, e aí a gente não percebe que a gente foi abrindo mão de coisas importantes para a gente mesmo. Então, por exemplo, você não sai mais para fazer uma caminhada ou para tomar um café com as amigas, né? Você não consegue relaxar ou você não consegue viajar e deixar aquela criança, aquele adolescente sob cuidado de outras pessoas, porque cria um vínculo mesmo de dependência tal que a gente muitas vezes pensa assim: nossa, mas se eu for ficar um dia fora, se eu for fazer um curso, o outro vai ficar completamente perdido, o que vai ser isso? Ou então isso vai tumultuar ainda mais a minha semana, porque aquilo que a gente tinha que dar conta, porque olha como que é a fala, aquilo que a gente tinha que dar conta, não é mais assim, a criança tinha que dar conta, o filho tinha que dar conta, não, é a gente, né? Somos nós dando conta da escola, das tarefas. É exatamente isso. A gente fez uma postagem essa semana no Instagram em que as falas são assim, sabe? O meu filho tem prova, não posso viajar. Nós temos que estudar, nós temos um trabalho escolar. E eu me coloco muito, né? Eu precisei aprender, né? Esse desvínculo também em relação ao meu filho. Então, eu me via muito falando assim, dessa maneira, né? Como a gente poderia ajudar um pouco mais essas pessoas, né? Assim como você me ajudou. Adoro. Vamos para as dicas, porque eu acho que tudo tem que ser muito prático nessa vida, né?
Então, gente, não é fácil, não vou mentir para vocês que, não, né? Consiga alguém para poder ajudar a fazer as tarefas, a dar conta do que não deu conta na escola e que você vai ficar bem, e aí você vai conseguir relaxar, desligar e fazer suas coisas. Não é assim, é um processo. Mas como que a gente começa esse processo? Criando um círculo de pessoas, né, de confiança, em que você começa a delegar essas coisas, né? Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente faz combinados com as crianças, com os adolescentes, a gente precisa fazer esses combinados entre os profissionais que estão muitas vezes ajudando. Então, por exemplo, combinados com a escola, olha, isso você tem que dar conta dentro da escola. E se você não dá conta, procure alguém dentro da escola para te ajudar com relação a isso, porque a escola precisa saber do que seu filho está dando conta, né? Então, por exemplo, se tem uma professora auxiliar, divida isso. Então, por exemplo, se até esse momento você ajudava em tudo, faça um acordo com essa professora que está agora entrando para ajudar, de forma, olha, vamos fazer um combinado, isso você cuida, e aí delega mesmo, eu falo, não é nem delega, é larga lá, né? Por quê? Porque essa professora auxiliar, muitas vezes, ela vai também trabalhar e ajudar para que o seu filho consiga se perceber, olha, isso eu já dou conta sozinho, e aí essa autonomia vai existindo, e muitas vezes seu filho vai falar, não, mãe, pode ficar tranquilo, e mãe, tá suave, como dizem os meninos. Sabe que essa que foi muito legal você falar da professora auxiliar, porque é bom que os responsáveis, né, da família saibam, até assim, aqueles que ainda não me conhecem, que estão começando agora aqui, né, nesse processo, que a professora auxiliar na escola, ela é fundamental. E eu, enquanto professora de acompanhamento escolar, eu também delego, né? Divido, não vou dizer delego, mas eu divido coisas como professora auxiliar. Tem coisas que, efetivamente, quando tem uma professora auxiliar na escola, a gente faz exatamente esse combinado que você falou para a família fazer, eu também faço, porque também não adianta a família trazer o aluno para mim, confiar em mim, e eu criar com aquele aluno um outro vínculo de maneira tão... um vínculo, não sei exatamente que palavra eu usaria agora, mas um vínculo de tal... Eu repetir aquele vínculo que ele tinha antes. Né? Isso não resolve. Então, eu também procuro fazer isso. Muitas vezes, assim, chegam alunos que eu pergunto, mas e como é o nome do seu professor de história? Porque eu queria... eu não sei. Mas e professor? Não sei. Então, o que acontece? Às vezes, a gente nota que ele não cria vínculos na escola. Então, cabe a nós, né, tanto a mim, como no caso de você, como terapeuta, enfim, cada uma dentro da sua área, também ajudar para que esse aluno crie vínculos dentro da escola. Porque eu não quero que aquele aluno seja um aluno para sempre para mim. Assim como eu, conhecendo a Cláudia, sei que ela não quer que seja um paciente para sempre. Não é isso que a gente quer. A gente quer realmente autonomia. Então, porque também é isso, né, que vai mostrar para as pessoas, puxa, o teu trabalho é legal, porque tem um início, tem um meio e tem um fim. Alguns, como eu sempre digo, uns um pouquinho mais longo, outros um pouquinho mais curto, mas esse é o nosso objetivo. Então, a gente não repete, a gente não quer repetir vínculos. Né? E isso eu acho que é importante dizer para que essas pessoas fiquem tranquilas, não achando assim, bom, mas agora eu coloco lá e agora é só lá, e aí vai ser tudo com ela, né? E aí ele vai depender dela. Sim, e eu tenho acompanhado o seu trabalho já há alguns anos, né, Márcia? E é bem isso que você falou. Na verdade, nós tivemos um adolescente em comum, e muitas vezes o próprio adolescente ele chega sem noção nenhuma. Então, noção nenhuma que eu falo assim, gente, não sabe olhar nome de rua, não sabe pegar, às vezes, um ônibus sozinho, isso já com 16 anos de idade, né? E a gente fez um trabalho muito legal, né, com um adolescente, Márcia,
de ir ajudando ele a se apropriar dessa independência que ele precisava criar da mãe, da família, e também ajudando, né, a mãe e a família a confiar de que tudo ia dar certo, né? Porque às vezes, hoje em dia, exatamente. A gente tem muito medo mesmo de falar assim, nossa, ai, vai ali na padaria sozinha, aí será que vai dar conta, né? Outro dia uma amiga me contou assim que ela mandou o pré-adolescente dela no açougue comprar 4 bifes. E aí, chegando lá, ele falou, eu quero 4 quilos de bife. O cara do açougue falou assim, opa, tem alguma coisa, porque 4 quilos de bife, né? Aí o açougueiro perguntou, quantas pessoas são na sua casa? 4. Ele falou, não são 4 bifes? Então, gente, isso aí, essa interação com outras pessoas, com o social, com o atendente na padaria, o atendente no açougue, vai também ajudando essa criança e esse adolescente a se perceber no mundo, como que ele se coloca, o que ele dá conta, o que ele não dá conta, e eles ficam tão felizes quando descobrem o quanto dão conta, né? E como isso é rico e é um ganho muito importante para a família, porque aí você começa a se dedicar, a conseguir se dedicar a outras coisas que são importantes. Então, por exemplo, às vezes eu conheço mães, Márcia, que deixam de trabalhar por um tempo para cuidar dos filhos, para fazer um acompanhamento escolar, seja o que for. Mas eu falo, chega uma hora que você precisa reconhecer que deu, né? E que agora, e aí eu falo muito assim, muitas vezes precisa da entrada do pai ou de alguém de fora para poder cortar esse vínculo mesmo entre a mãe e o filho, entre a avó e o filho, seja lá quem for, né? Esse relacionamento próximo, porque isso é bom e importante, inclusive, para o crescimento e maturidade, adquirir maturidade dessa criança e adolescente, né? Não ficar Claro. eterno dependente, porque senão, muitas vezes, apenas troca a dependência, né? Deixa de, quando começam os relacionamentos, namoro, ou vai para o casamento, troca essa dependência, não depende mais da mãe, mas depende totalmente, às vezes, do marido ou da esposa. Inclusive, eu pego casos, por exemplo, que a mãe, e aqui a gente quer que essa mãe, que essa avó, que essa cuidadora entenda que, ao ouvir essa nossa conversa, a gente quer que ela, entendeu? Que ela, opa, será que está acontecendo isso comigo? Será que não está na hora? Né? Que a gente quer que ela se sinta apoiada, porque a gente entende isso que acontece. Falando disso aí, né, que você acabou de dizer agora com relação a esse cuidado extremo, excessivo, até mesmo de organizar a mochila do filho, né? Muitas vezes, o que eu percebo? Antes o adolescente ou a criança chega em casa e antes mesmo que ele vá ver, a mãe vai lá olhar o que teve de matéria, o que teve o que tem de tarefa de casa. E aí, eu vou falar para você o seguinte, aqui em casa, que eu gosto muito de dar exemplos, tá, Márcia? Aqui em casa eu nunca tive esse tipo de problema. A minha filha sempre foi muito autônoma, desde quando ela entrou na escola, nunca olhei, era a responsabilidade dela. Mas isso não quer dizer que eu não protegi por um outro lado, outras coisas, né? Então, eu fazia muito assim, de dar a comida toda na mão, sabe aquela coisa assim, eu tinha uma sensação que se eu não desse comida para minha filha, ela ia morrer de fome. E aí, a gente fica tão no automático com relação a certas coisas que alguém de fora precisou vir e me dar um toque. Foi alguém da minha família. Falou assim, ela não vai morrer de fome. E aí, primeiro eu fiquei assim, será? E aí eu comecei a testar,
né? Em pequenas coisas. E hoje, isso, para mim, me deu uma liberdade, uma tranquilidade, porque, por exemplo, às vezes eu estava trabalhando, atendendo, e ela começava a mandar mensagem no meu WhatsApp: mãe, estou com fome, mãe, estou com fome. E pensa uma coisa que me tirava do sério mesmo, do prumo, Claro. do equilíbrio, né? E aí, agora, se ela manda isso, eu falo assim: abre a geladeira, abre o armário, tem comida aí, se vira. Come o que você quiser, o que você achar que vai matar a sua fome nesse momento. E quando eu chegar, a gente vê o que pode ser feito. Então, isso me deu uma liberdade, uma tranquilidade, né? Que hoje ela nem manda mais, tá? Então... Mas sabe o que eu achei importante? Só cortando rapidinho. Você falou, eu fui testando. É para que as pessoas entendam que é um processo, que a gente não está achando que de um dia para o outro você vai largar. E isso tudo que você está falando é porque, enquanto mães, nós somos profissionais, mas somos mães. Enquanto mães, nós agimos como mães, nós temos as mesmas ansiedades. E é importante as pessoas perceberem que não quer dizer que isso que você está dizendo serve para alguém que tem um filho de, às vezes, 7, 8 anos de idade, que não pode ir lá fazer alguma coisa para comer. É diferente. Aquele ali, aos poucos, tem coisas que ele vai poder fazer, outras não, né? Mas com o passar do tempo, nesse processo, você vai dando liberdades. Eu acho que é a mesma situação nas questões escolares, porque no início, eu acho que sim, os pais precisam dar uma controlada, ver o que precisa, o que não precisa, ver se aquele adolescente, no caso, mesmo que seja uma criança ainda, um pré-adolescente, se está fazendo, não está fazendo, mas aos poucos, né, você vai espaçando. Olha, antes eu olhava todo dia, agora eu vou olhar uma vez na semana, ou vou olhar dia sim, dia não, até que eu vou olhar uma vez por semana, até que de 15 em 15 dias, até que chega aquela mãe que me diz assim: Márcia, não sei, agora você que sabe. Uhum. E aí chega uma hora que talvez nem você saiba, só porque ele já resolveu aquilo ali e ele nem traz nem mais para você, né? E esse é o nível, o ponto onde a gente deseja chegar, né? Seja você com os meus pacientes, que eu falo assim, que a pessoa consegue caminhar com as próprias pernas, né? Agora, essa questão da autonomia, a gente precisa... Então, assim, aproveitem esse bate-papo que a gente está fazendo aqui hoje para vocês fazerem uma autoanálise. O que é? Né? Pensa aí no seu filho, né? Em como ele o que ele já dá conta hoje, na sua visão, tá? O que para ele ainda é um pouco difícil e o que ainda está totalmente fora de cogitação deixar por conta dele. Faça essa listinha, né? Faça assim, 3 colunas. E aí, você vai observar que tem coisas que ele já dá conta e você ainda continua fazendo. Então, começa por essa primeira coluna, do que ele dá conta, e você já começa a... E aí, gente, é aquela coisa, eu falo que educação é uma coisa chata, porque a mãe, ou o pai, quem é que está ali no dia a dia, fica como chato mesmo, porque a gente tem que falar todos os dias a mesma coisa e às vezes várias vezes por dia. Então, até que a criança internalize isso, eu falo assim, a hora que a criança ou adolescente internaliza a mãe, que é o que a psicologia fala assim, internaliza a lei, internaliza a ordem, ninguém mais precisa falar. Mas até que internalize, a gente precisa falar. O limite, ele começa no externo, para que depois ele entre aqui para o interno, né? Porque hoje, por exemplo, nós aqui, enquanto adultos, eu duvido que alguém tenha que ficar falando assim: Márcia, escove os dentes. Márcia, né, lave o cabelo, porque o seu cabelo, né, já tem tantos dias que você não lava. Por quê? Porque nós já internalizamos isso, né? Claro, claro. Eu tive um caso que no ano passado, um caso que eu já vinha acompanhando, tá, todo 2019, e passamos, e na realidade, inclusive ele veio bastante dependente, com uma certa conexão assim muito intensa com a mãe, né? Eu até diria que mais da mãe com esse menino do que ele com a mãe, nesse aspecto.
E aos poucos a gente foi trabalhando, eu digo a gente porque inclui uma psicóloga, inclui uma fonoaudióloga, então a gente vai fazendo todo esse trabalho, né, que a Cláudia comentou. E esse menino, no ano passado, no online, quando começou a questão da pandemia e tal, nós continuamos os atendimentos, e no início, mesmo para os adolescentes, isso era um pouco confuso, porque de repente estava tudo num aplicativo, né, num site, e aí onde é que eu entro, que eu olho, e aí a gente no início ajudou a que eles se organizassem. Porém, conforme foi chegando o meio do ano, esse adolescente foi dando conta, né, sozinho. E nós, eu e a mãe, nos perguntávamos, né, e conversávamos, será que ele realmente está dando conta? Ou será que ele está pegando tudo na internet, porque agora eles podem fazer isso? E aí eu fui trabalhando isso com ele, fui questionando algumas coisas e tal, e vi que não era só isso, né? Também pode ser isso. Mas até eu pegar na internet, tem um processo aí de aprendizagem. E chegou uma hora que ele foi cada vez me solicitando menos. Eu acabei deixando o horário dele livre para que ele viesse para mim, que ele me solicitasse, e ele foi cada vez solicitando menos, até que a mãe conversou comigo e disse, Márcia, ele disse que ele não precisa mais de você. E eu digo, é isso aí. E aí, como que é engraçado, né? Porque a função da mãe é fazer a criança sobreviver neste mundo, tá? Então, e às vezes essa função fica a cargo de uma outra pessoa quando a mãe não pode fazer. Então, é aquela questão do amamentar o bebê, né, de trocar, de dar banho, de cuidar. E aí a gente vai seguindo nesse ritmo. E muitas vezes, inconscientemente, o que fica é o medo desse filho não sobreviver, não dar conta, morrer nesse meio do caminho. Então, a mãe fica com medo, ou a cuidadora, né, fica com medo de se retirar e essa criança morrer, né? Porque no fundo, inconsciente, quando eu falo assim, a pessoa fala, nossa, mas morrer, mas a gente fica mesmo. Então, quando você libera para ir no açougue, na padaria, passa mil coisas pela cabeça, de ser atropelado, de alguém abordar e etc. E o que está por trás disso tudo? É o medo mesmo de você perder esse filho, né? E não perde, gente, é um vínculo muito forte. Eu falo assim, a gente corta o cordão umbilical, mas só aquele cordão ali real, né? Ainda fica um cordão virtual para o resto da vida. Né? E outra coisa que eu digo, que é legal assim, ó, ok, você está delegando para outra pessoa que cuide das questões escolares, por exemplo, né, do seu filho, mas a grande vantagem é que você está ficando com a melhor parte. É você que vai poder assistir um filme com ele no final de semana, vai poder dar um passeio junto se quiser, né? Vai no shopping ou não vai, ou fica só em casa ali comendo uma pipoca. Então, assim, eu acho que isso libera um pouco também, né? Para que a pessoa possa ver um outro lado e começar uma outra relação. Porque eu não sei, Cláudia, agora eu estou falando uma coisa que eu vejo comigo, assim. Eu acho que as nossas relações, todas elas, e estamos falando aqui de filhos, elas vão evoluindo e vão mudando, vão modificando. É uma nova relação que surge quando aquela criança não precisa mais ser amamentada no peito. É uma nova relação que surge quando aquela criança começa a pegar a colher e comer sozinha. É uma nova relação que surge quando aquele adolescente começa a fazer as suas tarefas, né? E eu tenho mais liberdade para fazer as minhas coisas e posso ter uma outra relação com ele, que deixa de ser de cobrança também daquele aspecto, né? E outra, né? Quando a gente tem alguém para nos auxiliar nessa criação, nessa educação, a professora, né, complementar como o seu caso, ou psicólogo, o que acontece nesse momento que o adolescente, a criança sai só do âmbito da família? Ele começa a ouvir as mesmas coisas de pessoas diferentes, e aí ele vai cair fichas de que não, minha mãe não está dizendo isso porque ela é chata, porque ela fica pegando no meu pé, meu pai não diz isso porque ele é chato, pega no meu pai. Esse é o mundo, essa é a realidade. Então, assim, é isso que eu tenho que dar conta. Ele vai caindo na real, né? E muitos, inclusive, verbalizam isso para mim.
Ai, a minha mãe já tinha me falado isso. Então, bom, então é isso, né? Você já ouviu de uma pessoa, está ouvindo de outra. Daqui a pouco vai estar ouvindo de outra e de outra. Sim, sim. Ai, Cláudia, olha, eu acho que a gente está no nosso tempo, a gente conseguiu passar, né? Da minha parte, eu estou assim, super feliz com o que a gente está conseguindo passar hoje aqui, para que as pessoas saibam, né? Tanto eu como a Cláudia, apesar desse sotaque mineiro dela e apesar do meu sotaque gaúcho, nós as duas moramos em São José dos Campos, São Paulo, tá? Para os atendimentos presenciais. Mas hoje estamos aí para o mundo, né, Cláudia? Porque a gente já está com alunos e pacientes fora do estado aí. Obrigada, Márcia, eu adorei. Tem muita coisa, né? Muita coisa para ser dita, mas nós vamos ter, eu acredito que outros encontros, outras oportunidades, e à medida que o pessoal também for participando, for interagindo com a gente vai trazendo os temas bem pontuais mesmo, de acordo com aquilo que o pessoal for demandando, digamos assim. Demandando, exatamente. E é importante que a gente diga também que tudo que a gente conversou aqui não é sobre uma pessoa ou outra pessoa, um aluno ou um paciente. Gente, os casos são muitas vezes muito parecidos, né? Então, tem muitos pontos em comum. Então, eu acho que é válido e espero que a gente realmente consiga ajudar muita gente. Quero agradecer e vamos para o próximo, certo? Obrigada, um beijo. Até o próximo.